Esse é um daqueles momentos em que o mercado anda em extremos. A gente sai de um extremo medo e entra em um extremo a euforia. Sei que neste momento muita gente vai se sentir entusiasmado com a pequena recuperação de Bitcoin e olha de forma errada ao mercado. Olha ao mercado observando que existe a possibilidade de subir no médio prazo, e sim, existe a possibilidade de subir no médio prazo, e compra acreditando que vai subir naquele exato momento que a pessoa está comprando. Só que análise de médio prazo é diferente de uma análise de curtíssimo prazo, porque da mesma forma que o médio prazo aponta para uma valorização, o curto prazo aponta para uma pequena correção para depois, no médio prazo, aí sim, o mercado começa a subir. Por isso que nesse momento é importante a gente ter cautela e não andar nos extremos, sair de um extremo pânico, medo, e entrar em uma extrema euforia só porque o mercado subiu 1, 2%. Tá bom? A gente vai falar sobre isso hoje e também quero estar te mostrando onde que estão as prováveis oportunidades. Mas primeiro, tenha calma, tenha cautela antes de sair se posicionando. Eu acho que essa é uma das mensagens que mais chega para mim hoje. Luiz, onde eu posso estar comprando? O que eu posso estar comprando agora? Calma, que talvez agora não seja a hora de comprar no curto prazo. Compras de curto prazo precisa ter um pouco mais de cautela, tá bom? E antes de a gente falar sobre a oportunidade, eu preciso te mostrar o que está acontecendo aqui com o Bitcoin e o que pode acontecer para o decorrer do dia de hoje. O curtíssimo prazo é importante a gente observar, tá bom? Porque quando a gente olha no semanal, Bitcoin apontando para a valorização até 70 mil dólares por unidade. Só que no curto prazo é importante você observar que nesse momento o Bitcoin está perdendo força, já são 3 velas de 4 horas na mesma região, demonstrando falta de interesse comprador, ou seja, o mercado está estagnado nessa região. O que pode acontecer nesse momento é a formação de uma cunha ascendente, como já está acontecendo aqui. A gente já tem a formação de uma cunha ascendente, só que geralmente cunhas ascendentes rompem para baixo. Se tivermos o rompimento para baixo, aí a gente tem a confirmação. Lembrando que sempre esperamos a confirmação para dizer que de fato é aquilo que a gente está observando, porque o mercado geralmente forma vários padrões, dependendo da forma que você está observando e agora você pode notar outro padrão que está sendo formado, mas o que importa é a confirmação, tá bom? Então, se nesse momento o Bitcoin volta até essas regiões aqui de 66.700, por exemplo, eu vou demarcar aqui essa região, e fecha abaixo no 4 horas ou numa hora, por exemplo, ele vai confirmar para a gente que de fato a gente tem aqui um padrão de cunha ascendente. Geralmente rompe para baixo, tá? Mas nem sempre acontece de romper para baixo, assim como a cunha descendente. Geralmente ela rompe para cima, mas nem sempre ela rompe para cima. A gente tem os momentos adversos a isso também, tá bom? Mas o que importa aqui é a confirmação. E se ele fechar abaixo, vai confirmar para a gente, então o Bitcoin vai voltar aqui para 54 de novo. Então, continua existindo a possibilidade do Bitcoin no curtíssimo prazo, até o fechamento semanal, voltar para 54 mil dólares por unidade. Por mais que você compre agora acreditando que é alta infinita, vai continuar existindo essa possibilidade. E se isso acontece, Bitcoin permanece abaixo de 54 mil dólares por unidade no diário até o fechamento semanal e fecha abaixo dessa região no semanal, aí o médio prazo já muda totalmente. Tá bom? Porque a gente vai ter um rompimento aqui no semanal desse padrão, dessa bandeira que está sendo formada aqui no Bitcoin e fechando abaixo aqui de 54, possibilidade de mais queda até 52 ou 50 mil dólares por unidade. Então, a observação de curto prazo vai impactar no médio prazo também. Por isso que é importante nesse momento, para a gente sair dessa região de risco, entrar pressão compradora e a gente vai notar que está entrando pressão compradora, força compradora, com o rompimento desse padrão, que geralmente é um padrão baixista, e se ele rompe para cima, como está demarcado aqui, ele vai mostrar para a gente que existe pressão compradora suficiente para até mesmo romper um padrão baixista. Sendo assim, ele vai para as próximas regiões de 58, 59 e até mesmo 60 mil dólares por unidade, tá bom? Então, vamos demarcar toda essa região aqui como a região de No Trade Zone, uma região que a gente vai esperar a confirmação. Demarca aí no seu gráfico, entre 58.100 a 56.800. Demarcou? Espera aí a confirmação. O
O que seria a confirmação? Já passei aqui para vocês, já ensinei diversas vezes. Se você está chegando aqui agora, segue aí, se inscreve no canal, porque eu estou sempre passando essas dicas importantes aqui para você, tá bom? E sempre trazendo análise imparcial para te ajudar aí no curto prazo, no médio prazo e também no longo prazo, para que você consiga surfar esse ciclo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. A confirmação, ela se dá depois do fechamento abaixo. Por exemplo, o preço está caindo aqui para 56.900 e ele está ameaçando nesse momento ultrapassar 56.500. Ultrapassou essa região de 56.500, você vai caracterizar como confirmado depois que ele ultrapassar? Não. Vamos caracterizar como confirmado depois que ele ultrapassar e fechar abaixo. Porque quando ele fecha abaixo, ele vai mostrar para a gente que existe pressão vendedora suficiente para ultrapassar esse suporte e segurar abaixo dessa região. A pressão compradora não está sendo forte o suficiente para suprir essas compras e elevar o preço e tirar o preço dessa região de risco. Por isso que é importante a gente esperar a confirmação, tá bom? Então fechou aqui, por exemplo, numa hora e lá no 4 horas abaixo dessa região de 56.800, risco de queda para Bitcoin até 55 a 54 mil dólares por unidade aí no curto prazo. Por isso que precisamos ter cautela nesse momento. Por mais que pareça ser uma recuperação, e é importante a gente ter esses momentos de recuperação, mas precisamos de força, pressão compradora para que o preço não fique andando nessas regiões de risco de novo. Já falei para vocês, a gente ainda tem algumas coisas para estar observando, cautela para estar tendo aí sobre o mercado, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio também. Então, algumas coisas acabam preocupando investidores e a pressão compradora acaba diminuindo por esses motivos, por preocupações. Então, por isso que é importante esperarmos essas confirmações para mostrar que os compradores estão deixando as preocupações de lado e estão motivados a estar comprando Bitcoin, a estar comprando altcoin, tá bom? Oportunidade, Luiz, onde que estão observando o curto prazo. Curtíssimo prazo, tá bom? Até o fechamento semanal. Tá muito nítido. Já mostrei aqui para você o que você vai observar. Então, a oportunidade está aqui em cima se acontecer isso, porque vai mostrar pressão compradora. Isso observando uma hora e depois lá no 4 horas. Segurou acima de 58 mil dólares por unidade, 58 a 58.100. A gente tem aqui a demonstração de que o mercado está tendo pressão compradora suficiente. Outra coisa que precisamos observar nesse momento é o volume. O volume está caindo muito, tá bom? Se o preço está andando nessa região, o volume está baixo ou está subindo para tentar romper aqui 58 e o volume está caindo, mostra que a pressão compradora está diminuindo, está regredindo. Você concorda comigo? Que se o preço está subindo e o volume de negociação está caindo, isso significa que menos pessoas estão negociando? Sendo assim, é muito óbvio para a gente observar que isso daqui pode ser uma armadilha ou vai ser utilizado como uma região de resistência. Então, além do rompimento aqui, é importante observar o volume, se ele está segurando em 44 ou se ele está subindo, porque se estiver regredindo, mostra que pode ser uma armadilha, tá bom? Outra coisa que a gente precisa acompanhar nesse momento é liquidez. Já passei em live sábado, passei em live na segunda e passei em vídeo ontem e vou passar em vídeo hoje aqui de novo. Volume é muito importante a gente observar, não só volume, mas também regiões de liquidez como está aqui no gráfico. Precisamos de mais liquidez subindo para as regiões de 60, 61, 65 e 67. Se você observar nas lives passadas e nos vídeos passados que falei sobre liquidez, você vai ver que a liquidez acima dessas regiões, acima de 60 mil, era bem inferior do que a gente tem agora. E a gente está vendo essa liquidez subir, está aumentando. Mostra que as pessoas estão se expondo e está começando a surgir liquidez nas regiões de 60, 61, 62, até lá em cima em 67. Isso é muito bom. Porque, nesse momento, se o mercado ou o institucional for para as regiões de liquidez, em direção às regiões de liquidez, observamos que as regiões de liquidez está acima de 60 mil e está crescente. Tá bom? Então, é muito importante observarmos nesse momento regiões de liquidez se está aumentando e se está acima do preço atual. Está acima do preço atual e está aumentando, o que é muito bom porque a gente pode ter a qualquer momento um impulso muito rápido. Por mais que ele rompa aqui embaixo, perda aqui embaixo em 66.700, 66.800 e venha para 54, 55, lá na frente, se o volume aumentar, se as pessoas voltarem a negociar, o preço pode voltar bem rápido para romper 58, porque o volume aqui em cima, 58, 59, 60, 61, está aumentando até lá em cima em 67 mil dólares por unidade, tá bom?
As altcoins, é muito importante a observação das altcoins, porque a gente tem o Bitcoin voltando um pouco e voltando com ganho de dominância, o que não é muito bom. Olha o que está acontecendo aqui com a dominância do Bitcoin, passando os 57%. Isso significa que o Bitcoin pode continuar andando para cima ou para baixo. Se ele subir e ganhar dominância, como está acontecendo, a gente vai ter as altcoins estagnadas. Se ele cair e está ganhando dominância, como está acontecendo para o dia de hoje, as altcoins vai sofrer bem mais que o Bitcoin. Luiz, me dê um exemplo disso. Está muito nítido aqui, olha só, Bitcoin subindo 1,4, enquanto a gente tem Bitcoin ganhando dominância. O que está acontecendo? Ethereum está caindo 0,5%, o DOT está subindo só 1%, COT subindo 0,5%, a gente tem o AVAX no 0 a 0, vai ter uma altcoin ou outra subindo mais que o Bitcoin, como o Solana, por exemplo, só que a grande maioria vai estar caindo mais que o Bitcoin. Por mais que a gente tenha o Bitcoin no positivo, 1,4, 1,5, vai ter o Bitcoin no negativo ou subindo menos que o Bitcoin. Por isso que é importante a observação da dominância. Tá bom? Então, precisamos de dominância voltando a regredir ou segurando aqui em regiões de resistência para que a gente utilize isso como oportunidade de curto prazo nas altcoins, como, por exemplo, o Ethereum, o Polkadot, o COT, o AVAX, aqui até mesmo no Solana. O Solana, muita gente me perguntando sobre, é importante a observação aqui do Solana, porque o mesmo padrão que está sendo formado lá no Bitcoin está formando aqui no Solana, tá bom? Então, o Solana pode passar a cair à medida que o Bitcoin perder aquela região lá, assim como vai perder aqui no Solana. Então, a gente demarca essa região aqui e espera a perda lá no Bitcoin. Se acontecer, Solana vai perder aqui também. Então, a gente pode ter o Solana caindo até as próximas regiões de suporte, que está aqui em 142, depois aqui embaixo em 136. Essas são as próximas regiões de suporte para o Solana, à medida que o Bitcoin vier perdendo aquelas regiões de fundo e aquele padrão, tá bom? Por mais que Solana está bem positivo hoje, mas você precisa ter um pouco de cautela e esperar a confirmação lá de Bitcoin. Outro ativo que está bem interessante, mas a gente precisa ter cautela, é o FET, ou ASI, que vai passar a ser a partir da nova atualização, tá bom? O FET, ele conseguiu segurar em uma região bem interessante, uma região de suporte que já demarquei para vocês há alguns dias atrás, que é suporte aqui observando as resistências passadas e observando também esse padrão. Conseguiu segurar, confirma para a gente que aqui a gente tem uma cunha ascendente, onde geralmente rompe para cima, ele não necessariamente vai vir para romper agora, ele vai precisar ali do Bitcoin sendo impulsionado, vai precisar das altcoins ganhando dominância para a partir de então começar a subir. Mas o preço atual do FET é uma oportunidade aí para quem quer ter o ASI em carteira. Obviamente, se o Bitcoin está formando um padrão baixista e vai cair, o FET não vai ser a altcoin que vai subir, vai cair também, porque até o padrão aqui é o mesmo nesse momento. Olha só o padrão que está formando aqui no FET no gráfico de 1 hora. É praticamente o mesmo padrão que está sendo formado lá no Bitcoin, no Solana, no Ethereum, no Polkadot também. Perdendo aqui, assim como lá no Bitcoin, a gente vai ter o FET voltando aqui para 0,78 de novo. Aqui, se o Bitcoin conseguir segurar lá em 55, 54 mil dólares por unidade, a gente vai ter o FET segurando aqui também, formando aqui talvez um padrão de reversão, que seria um fundo duplo, até mesmo com um fundo mais alto que o fundo anterior, para a partir de então começar a subir. Então teríamos oportunidade no FET aqui em 76 a 78 centavos de dólar aí para o FET. Assim como podemos ver a mesma coisa acontecendo com o Polkadot. O Polkadot pode voltar de novo para 4,25, 4,27. O Ethereum também pode voltar um pouco, pode formar um fundo aqui em 2.200. Cuidado para você que está pegando o trade acreditando em alta infinita agora, e para você que está pensando em pegar oportunidades de curtíssimo prazo, de médio prazo e de longo prazo, vamos ter muito em breve aí, se o Bitcoin perder essa região. E está muito próximo de perder. Só precisamos da confirmação aqui porque ele já está forçando, tá bom? Então, se nos próximos 3 minutos ele consegue fechar abaixo dessa região, ele vai confirmar. E então a gente vai ter Bitcoin a 55 mil dólares por unidade de novo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você no dia de hoje. Muito importante essas observações aí. E se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu estou aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Ativa também as notificações, porque geralmente os vídeos que trago de curto prazo,
às vezes acontece muito rápido as confirmações. Então, por exemplo, publiquei o vídeo aqui 1h da tarde e você assistiu só 5, 6 horas. Às vezes, até você assistir, entre o tempo que publiquei ao tempo que você for assistir, já confirmou e você já perdeu a oportunidade. Então, por isso que é importante você ativar as notificações para que você receba aí, seja notificado assim que eu publicar o vídeo, para que você consiga pegar a oportunidade de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo também, assim que eu publicar os vídeos de oportunidade, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.